Obrigada, querido. Boa tarde a todos. Meu nome é Mafê Leonetti. É com muito prazer que estou aqui com o Instituto Libercracia para mediar esse painel. Se vocês quiserem fazer perguntas no chat do YouTube, após a fala, a gente vai tentar responder algumas, tá? Agora nós vamos falar do nosso convidado, que é professor, mestre, doutor em Direito Civil pela USP do Largo de São Francisco, escritor, ex-coordenador do Laboratório de Políticas, Mídia e Comportamento da PUC São Paulo, escritor, fundador do Diversidade Tucana, MBL e MBL-LGBT. Hoje palestrando a respeito do abuso do direito às liberdades. Esse é o meu queridíssimo amigo, professor doutor Tiago Pavinato. Obrigado, Mafê. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Vocês estão me ouvindo bem? Só me responde isso. Mafê, você me ouve bem? Você me enxerga bem? Tudo ótimo, tá tudo então, ótimo. Tá ótimo. Então vamos ao que interessa. Aí fui precedido pela minha querida amiga, a professora Janaína Pascoal. Tive o prazer e a honra de participar do primeiro curso que ela montou sobre Direito Penal e Religião lá na Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco. Esse é um tema que nós discordamos diametralmente, mas é uma discordância acadêmica, uma discordância saudável. Dessa minha discordância, em muitos pontos da professora Janaína, como na questão do aborto, né, nós tivemos a possibilidade de trocar, enriquecer e aumentar muito a bibliografia para o debate e para a discussão do tema. Porque essa é a diferença da discussão acadêmica para a discussão de rede social. A discussão acadêmica séria, ela começa sempre com uma tese. Uma tese, ela tem um objeto bem determinado. E quando nós determinamos o objeto dessa discussão, a pesquisa acadêmica ela vai procurar primeiro toda a bibliografia que vai contra aquilo que nós queremos defender, para que nós tenhamos certeza se nós queremos continuar defendendo esse ponto de vista, e só depois de perpassada a bibliografia que nos contraria, nós vamos à bibliografia que nos acompanha ou que nos dá, não material, combustível para que nós continuemos na caminhada da pesquisa científica. Então, essa é a diferença de debater com gente séria e juridicamente respeitável, como a professora Janaína Pascoal, e debater na rede social, onde todo mundo tem o direito à opinião e todo mundo diz muito comumente, respeite a minha opinião. Aliás, sobre respeitar a opinião é o direito, né? O direito de livre manifestação. A gente tem o direito de se manifestar, mas isso não quer dizer que isso vai obrigar a nossa opinião, a nossa expressão ser validada ou aceita pelo interlocutor, né? Então, quando a gente é chamado de imbecil, quando a gente entra numa discussão entre especialistas para jogar a nossa opinião vulgar e selvagem, né, a gente tem a opinião de se manifestar, mas isso não garante que nós sejamos chamados de idiotas. E se formos chamados de idiotas, isso não quer dizer desrespeito à opinião. A opinião foi respeitada. O respeito à manifestação, à expressão, à opinião, é a garantia da liberdade para se falar aquilo que se quer, desde que a fala ela não se transverta em dano, seja ele um dano patrimonial, um dano moral, ou não configure crime, né? Que, como nós vamos ver, todo o direito ele esbarra na questão do dano. Todo direito tem limite. O próprio direito é um limite. E é desse ponto que eu quero começar a minha fala a respeito do abuso dos direitos de liberdades. A liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de autodeterminação,
e tantas outras liberdades que nós gozamos em razão das conquistas da democracia liberal. O que é o direito? O direito, ele é um pacto. O direito é um contrato. O direito é o limite que as pessoas estabelecem para que possam conviver umas com as outras dentro de um mesmo território, evitando sofrer um dano. Se o direito foi criado, ele foi criado para que as pessoas pudessem coexistir, evitando o dano ao outro. Isso revela muito da nossa natureza animal. E como já dizia Plauto, o homem é lobo do homem. A nossa natureza animal, ela nos leva, principalmente no estado de natureza, a cometer atos egoístas. E é importante nós nunca confundirmos individualismo com egoísmo. Atos estes que podem prejudicar outra pessoa, ou outras pessoas, ou toda a sociedade, ou a própria pessoa. Então o direito surge para que se evitem os prejuízos. O Piano, que foi um grande jurisconsulto romano, ele dizia, ele dá, para mim, é a grande definição de direito, é a grande definição de justiça. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar ninguém. Essas três ideias, senhores, elas descrevem muito bem o espírito do que é o direito. O direito surge para que nós possamos coexistir, e para que nós coexistamos, nós precisamos, é um dever de cada um de nós viver honestamente, reconhecendo a propriedade de cada um, ou seja, dando a cada um o que é seu, não desejando tirar do outro aquilo que não me pertence, e não causando mal a ninguém. Aliás, esta terceira expressão é a expressão que mais permeia todas as outras normas do direito. Não lesar ninguém. Não causar prejuízo a ninguém. Não causar dano a ninguém. E o conceito de dano é um conceito extenso. O dano, ele pode ser... O dano é um desvalor jurídico, o prejuízo é um desvalor, a lesão é um desvalor, é um ilícito. O que é lícito é conforme o direito. E se é conforme o direito, não lesa ninguém. Se não é conforme o direito, é ilícito. E é ilícito porque causa prejuízo, causa dano a alguém. Então o dano é um ilícito jurídico, é um desvalor. E o ilícito, ele pode ser um ilícito civil ou um ilícito penal. O ilícito penal é aquilo que a gente chama de crime. É aquilo que nós dizemos que está descrito na tipificação penal. É aquilo que foi legislado como crime. Note, no Brasil não é proibido matar. Não há uma norma dizendo não matarás, né, como no Decálogo. No Brasil nós temos matar alguém, pena, reclusão de tanto a tanto tempo. Então o direito, ele não comanda não matar. Mas ele diz que se você matar, você terá que responder a este crime. Por incrível que pareça, os crimes, eles trazem danos. Todo crime tem um dano incutido em si. O crime, então, ele é o dano, ele é o ilícito civil
considerado pela sociedade com uma tal magnitude que ele é elevado a uma categoria mais severa, que é a do crime, que é aquela que tira do homem o seu bem mais precioso, que é a liberdade. Os médicos dirão que é a vida. Mas o que é a vida sem liberdade? O que é a vida sem dignidade? O que é a vida em condição escrava? Então, para os juristas, o bem maior é a liberdade. Então, esses danos reconhecidos pelo legislador como crimes são ilícitos, muito severos, muito graves, aos quais o Estado que é o direito, não existe Estado sem direito. Ele nasce do direito. O Estado se confunde com o direito. O Estado é o próprio direito. O Estado é aquilo que ele ordena. O Estado é aquilo que ele constitui como forma de administração. E a administração é estabelecida pelo direito. Então, o direito é o Estado. O direito nasce, então, principalmente para que nós não soframos prejuízo. Esses prejuízos podem ser tão graves que são os crimes, que são os ilícitos penais. Ou podem não ser tão graves, mas também são desvalores jurídicos, que são os ilícitos civis. Que é um dano, é um prejuízo que eu causo a alguém, mas que não recebe a tipificação penal, não foi considerado como crime pelo Estado, pelo direito. Por exemplo, se eu mato alguém, tem um dano. Isso é sério, é um crime. Mas além do crime, ter matado alguém, se eu mato um pai de família, eu causei um prejuízo também à família. Eu causei um prejuízo material à família. Então, fora da esfera do direito criminal, em outro fórum, na esfera do direito civil, haverá uma ação de indenização. O assassino poderá ser condenado a pensionar a família do assassinado durante certo período de tempo. Se eu quebro a janela do meu vizinho, eu tenho que reparar esse dano. Lhe causei um dano material. Mas os danos não se encerram na questão da materialidade. Que são danos de reparação fácil. Reparação fácil quando quem cometeu o dano tem condição para reparar, para indenizar. Indenizar quer dizer tornar indene, sem dano. É retornar à situação, ao status quo ante, a situação anterior. Se eu quebrei a vidraça do meu vizinho, eu pago a vidraça nova e eu volto ao status quo ante, a situação anterior. E esse é um ilícito civil. Mas o ilícito civil ele não é só material, ele pode ser moral. Ele pode ser extrapatrimonial. E sendo extrapatrimonial, ele pode ter vários tipos. Ele pode ser um dano moral. E o dano moral, segundo a nossa jurisprudência, é aquele que abala seriamente a estrutura psíquica do indivíduo. Por exemplo, eu sou um tuiteiro muito famoso. Eu sou o Felipe Neto, por exemplo. E eu escrevo no meu Twitter que, por exemplo, a professora Janaína Pascoal é chefe de uma quadrilha na Lesp. Isso, além de ser um crime, que é a calúnia, também gera nela um dano, que é um dano moral. Uma mulher como a professora Janaína, como eu conheço, uma pessoa humana, demasiadamente humana, isso causaria um abalo profundo na psique dela. E esse dano deve ser reparado. Mas o dano moral, ele tem uma dificuldade, porque ele não é como dano patrimonial, ele não pode ser indenizado. A situação nunca volta ao status quo ante. Ele vai ser compensado, ou seja, através de uma quantia pecuniária de dinheiro
eu vou tentar compensar, muito embora isso seja incompensável, a dor não se apaga. São Tomás de Aquino dizia na súmula aos gentios, no livro 20, se eu não me engano, eu não me lembro certo o número do livro, mas ele dizia que a mulher injustamente deflorada, Deus pode lhe devolver a condição virginal, mas não pode fazer voltar o tempo nem apagar a dor sofrida. Então esse é o dano moral. Mas eu falei aqui de danos, de crimes que têm danos civis colaterais, ilícitos civis, ilícitos penais que também têm ilícitos civis. Existem também ilícitos civis sem ilícitos penais. Por exemplo, quebrar a vidraça. Eu quebro a vidraça acidentalmente, não importa, eu quebrei a vidraça. Não tem crime, eu tenho que reparar. Ou eu publiquei uma foto na minha rede social, eu também sou um grande influenciador, tenho milhões de seguidores, publiquei uma foto com alguém, e esse alguém está numa situação vexatória. Uma situação que revela uma condição que ela queria esquecer, que eu sabidamente sabia de antecedência, aquela pessoa não quer que aquela foto seja exposta, mas eu exponho aquela foto. Não há crime nenhum, mas aquilo gerou um dano à pessoa. Então, eu sou obrigado a reparar. Mas o dano extrapatrimonial, ele não é só moral. Ele também pode ser existencial, que é um dano moral qualificado. Por exemplo, um menino gay que vai para o culto da sua igreja neopentecostal e ali é martelado que todo homossexual sofre de uma possessão demoníaca e que o ato sexual dele é condenado com a AIDS. E desde a primeira idade, ele é martelado naquilo e a sua sexualidade vai se prejudicando, ele se fecha, ele se enruste, ele casa com uma mulher, ele passa a ser homofóbico, ele odeia os homossexuais. Diria Spinoza que o ódio é a manifestação do desejo reprimido. Isso alterou o curso da vida dessa pessoa. Essa pessoa nunca foi feliz, ela nunca foi satisfeita sexualmente, ela nunca teve um orgasmo com a esposa, ela reprime os seus desejos, ela não viveu a vida dela por conta de um discurso que inculcou na cabeça dela de que ela era uma possessão demoníaca e que se ela viesse à tona, ele devia ser ostracizado, tirado para fora da comunidade, condenado pela família, etc. E tal. Tanto é que um dos maiores tipos, uma das maiores razões de procura ao Centro de Valorização à Vida, que é de prevenção ao suicídio, quanto aos homossexuais, é ligada a esses fatores religiosos. E esse dano psicológico, esse dano moral, que condena a pessoa a uma vida de infelicidade, que muda todo o percurso da vida da pessoa, é chamado de dano existencial. É um dano moral de maior envergadura. E nós também temos, dentro dos ilícitos civis, o dano estético. Quando você faz uma cirurgia plástica, o cirurgião erra na cirurgia, você fica horrendo, você tem um dano estético, que é uma modalidade de dano moral. Mas eu expliquei tudo isso para que nós saibamos diferenciar crime de dano. Todo crime tem um dano, mas ele é um dano mais severo, que priva o homem da liberdade, que é o seu bem jurídico mais valioso. Não sendo crime, mas havendo dano, eles também são passíveis de condenação pelo direito, porque o direito encerra o princípio de não lesar, não causar prejuízo a ninguém. O direito tem esse espírito de não lesar ninguém.
O direito estabelece as cláusulas da vida em sociedade, portanto, o que é o direito, se não o limite? E se eu pudesse resumir direito em uma só palavra, eu diria aos senhores que direito é limite. O direito nada mais é do que limite. E esse conceito é fundamental para nós compreendermos a questão do abuso do direito, e em especial o abuso do direito das liberdades. Imaginem vocês que cada um exercesse o seu direito da maneira que melhor lhe aprovesse. Num primeiro momento, isso pode parecer até liberal. As pessoas são livres, estão exercendo o seu direito. Mas isso traz problemas. Porque o direito, ele não pode proteger, o direito não pode dar guarida àquilo que fere de morte a essência do próprio instituto. Se o direito visa a não lesar ninguém, como é que o direito pode proteger que alguém seja prejudicado? E aí vem o Instituto do Abuso do Direito, que foi trazido para o nosso debate acadêmico por Josserand, mas os romanistas sérios, as pessoas que estudam direito romano seriamente, estudam assim na Alemanha, dizem que já nas primeiras normas de direito comercial nas áreas portuárias da região italiana, já nasceram ali as regras do abuso do direito. Mas isso não importa, isso é preciosismo. O que é o abuso do direito? Eu já disse que o direito tem por princípio não deixar que ninguém seja prejudicado. Disse que o prejuízo é o dano. Que o dano, que é o ilícito, pode ser penal ou civil. E agora eu vou falar de abuso do direito. O abuso do direito é o exercício abusivo do direito legítimo. Por exemplo, eu tenho a minha propriedade, o meu imóvel, o meu terreno. Eu tenho o direito de dispor, gozar, fruir. Mas eu não posso abusar desse direito. Porque quando eu exerço o meu direito legítimo de maneira abusiva, o próprio direito transforma esse exercício de um direito legítimo em ato ilícito. Então, o abuso do direito é uma ação. Tal como o crime é uma ação, tal como o dano nasce de uma ação. O abuso do direito é uma ação que começa como juridicamente legítima, mas se transforma no meio do caminho em ato ilícito, portanto, passível das penalidades do direito. Exemplo. Exemplos que Josserand usa no Espírito das Leis. Uma pessoa constrói em sua propriedade estacas pontiagudas de madeira altas. Ele é levado à corte francesa. Mas qual o problema? Dentro da propriedade dele, ele pode construir essas estacas pontiagudas de madeira muito altas. A questão é que o vizinho dele era um fabricante de dirigíveis. Sabe aqueles balões? E ele construiu essas estacas de madeira com a única finalidade de furar os dirigíveis do vizinho quando saíam da propriedade. Então, veja, ele exerceu um direito que não é crime, ele não cometeu crime algum, ele agiu
dentro do direito de propriedade, e mesmo assim o seu ato vai ser considerado um ato ilícito, porque é abusivo. E é abusivo porque ele foi feito com a finalidade de prejudicar o vizinho. Como é que eu identifico o abuso do direito? Da seguinte maneira: realizada uma ação. Essa ação não é crime, essa ação, num primeiro momento, não causa dano patrimonial nem moral a ninguém, mas depois a gente percebe que o exercício de um direito legítimo ele foi feito contra os bons costumes, contra a boa-fé. Esse direito foi exercido sem finalidade pessoal, sem finalidade econômica e sem finalidade social. 5 aspectos: bons costumes, boa-fé, finalidade pessoal, finalidade social e finalidade econômica. Vejam as estacas. A estaca não servia para nada na propriedade. Não tinha finalidade pessoal para quem ergueu a estaca. E quando eu digo finalidade, é finalidade juridicamente válida. Eu não posso falar, a finalidade dele era estourar os balões. Não, essa eu não posso alegar torpezas como finalidades a serem protegidas pelo direito. Então, ou seja, não tinha finalidade pessoal válida, não tinha finalidade social, não tinha finalidade econômica. Ele fez aquilo justamente para prejudicar o vizinho. Ele agiu dentro do direito dele, mas abusou do seu direito legítimo. E, portanto, é considerado um abuso do direito. Toda vez que nós exercemos qualquer dos nossos direitos de maneira abusiva, nós transformamos um direito legítimo em ato ilícito. E é aí que nós entramos na questão do abuso do direito no direito às liberdades. Porque é isso que mais tem se falado nos últimos tempos. As pessoas cometem crimes, as pessoas caluniam, difamam, injuriam, as pessoas destroem reputações em redes sociais e dizem, é minha liberdade de expressão, é minha liberdade de opinião. As pessoas, sob o manto sagrado da religião, cometem danos existenciais contra mulheres, contra gays. E dizem, é a liberdade religiosa. E tantas outras liberdades que as pessoas invocam, dizendo, eu não posso ser condenado, eu não posso ser parado, porque isso é autoritário. Não, não é. Muito pelo contrário. Autoritário seria deixar a liberdade refreada. Liberdade é uma coisa, e direito de liberdade é outra coisa. A liberdade é a liberdade. Vamos pensar na liberdade na natureza, a liberdade natural. Mowgli, o menino lobo. Não tem mais nenhum outro ser humano, ele vive pulando no seu cipó. Ele não pode chegar num penhasco e dizer, eu sou livre para pular esse penhasco e tantos quantos outros penhascos eu quiser. E não quero morrer. Ora, não dá. Para ele continuar exercendo a liberdade natural, ele tem que ter a responsabilidade com a vida, responsabilidade com as leis da física. Se ele pular um penhasco, ele morre. Ele não pode dizer, eu sou um transespécie. Eu sou um pássaro preso no corpo de humano. Você acha? Tudo bem, você acha. Mas não é porque você acha que você é.
Então pula do penhasco e vê o que acontece. Então, a liberdade, ela requer responsabilidade, até mesmo a natural. Porque se eu não tiver responsabilidade com a vida, com as leis naturais, eu não terei mais condição de exercer a liberdade. E o direito da liberdade? O direito, como eu disse, é o limite. E o direito, quando confere liberdade, ele confere a liberdade mesmo. Mas é a liberdade dentro do direito. É a liberdade dentro do limite. Portanto, toda e qualquer liberdade que é assegurada pelo direito é uma liberdade que está dentro de um quadro limitado, que é o próprio direito, porque o direito é propriamente limite. Então, o direito da liberdade, seja ela qual for, é o direito, é a liberdade dentro do limite. E qual é esse limite? É o direito. Se o direito retrai, o campo da liberdade aumenta. Se o direito cresce, o campo da liberdade diminui. Veja, senhores, por exemplo, antes havia a figura terrível da legítima defesa da honra. O homem era livre para matar a mulher ou o amante da mulher em defesa da sua honra. Depois viu-se que era tudo bobagem, o direito evoluiu. Então, essa liberdade que o homem tinha lá em antânios, ela diminui. Então, a liberdade, ela se expande ou se retrai, de acordo com a evolução do direito. Ora, quantas piadas nós podíamos fazer sobre homossexuais até o ano passado? Porque homofobia não era crime, não era considerada racismo. Passada ela ao rol do ilícito penal, do crime, a liberdade das outras pessoas de serem ofensivas com homossexuais diminui. Então, toda a liberdade de expressão, a liberdade de religião, ela é limitada ao que dispõe o direito. Então, ela tem o limite dos crimes, de todos os crimes. Nenhuma liberdade pode acobertar um crime, um tipo penal, um dano considerado severo pela sociedade, pelo direito. Nenhuma liberdade pode acobertar um dano. O meu direito de movimentar o meu braço tem um limite. O limite é do nariz do próximo. Porque se eu acerto o nariz dele, a minha liberdade acabou aqui. Da mesma maneira, a liberdade de discurso. Eu não posso montar uma religião dizendo que pretos não têm alma, ou que homossexuais são possessões demoníacas. Não posso mais. E os textos sagrados? A religião ela tem que se adaptar. Da maneira que o catolicismo veio se adaptando ao longo dos tempos. Ora, quantos dogmas, quantas verdades absolutas não foram flexibilizadas, relativizadas, colocadas de lado, para que a igreja pudesse continuar sendo uma das referências dentro da sociedade. É estranho quando algo se torna crime, porque nós vivemos um momento de transição. Mas daqui a muitos anos isso será natural. Imagina quando o movimento contra a escravidão dos negros começou, o que não diziam padres, o que não diziam líderes religiosos,
É um absurdo, é a descendência de Caim. Da mesma maneira, os homossexuais. É um processo. Mas é preciso que se deixe claro, desde o início desse processo, de que essas atitudes não são mais toleráveis. Não são. E não seriam, já de antemão, mesmo antes de serem crimes. Porque se o gozo das liberdades garantidas pelo direito é o gozo da liberdade dentro do limite, que é o direito, não precisa ser só aquilo que está estipulado em norma. O que pode, o que não pode, o que é crime. A liberdade, ela encontra limite na própria essência, na própria definição do direito, que é não lesar ninguém, não prejudicar ninguém, não causar dano a ninguém. Portanto, nenhuma liberdade de expressão, nenhuma liberdade de discurso religioso ou de ação religiosa pode causar prejuízo a quem quer que seja. Pode causar prejuízo às pessoas que voluntariamente fazem parte da sua audiência, do seu público. Que essas pessoas, maiores de idade, com autonomia da vontade, e aí eu já excluo mulheres que são dependentes do marido, crianças e pessoas sem autonomia da vontade. Então, há adultos que podem escolher e que estão dentro de uma religião por livre e espontânea vontade, podem abdicar de coisas, podem doar seus bens, darem o dízimo, pedirem a demissão do emprego, podem sofrer prejuízo porque elas escolheram sofrer esse prejuízo. E essa é a essência da liberdade religiosa. Ser, não ser, ou mudar a religião. Essa é uma das principais partes da definição da liberdade religiosa. Então, toda ação religiosa que causa um prejuízo ao seu público, e esse prejuízo não é consentido, é um prejuízo imposto, é uma intimidação. Por exemplo, o pastor fala com o fiel já foi à igreja, falou com o pastor, disse que o filho está envolvido com drogas ou que algum parente está com câncer. E o pastor se aproveita dessa situação, desse momento de fragilidade e diz o seguinte: olha, você tem que doar o seu carro para a igreja porque se você não doar o seu carro para a igreja, o teu filho vai ser morto por traficante. Ou o câncer do teu familiar vai metastasiar. Ou seja, ele criou uma situação de medo, de temor reverencial. Ele abusou do seu direito. Ele ultrapassou os limites da liberdade religiosa. Portanto, ele deve responder por este ato ilícito. Da mesma maneira, os cancelamentos, as postagens de celebridades de Twitter que acabam com a reputação das pessoas, refletem o exercício legítimo da liberdade de expressão, mas que, por causarem prejuízo e dano injusto a alguém, se transforma em ato ilícito. Transformado em ato ilícito, merecem as represálias do direito e também tornam-se passíveis de responsabilização. Indenizações, compensações. Nós temos que nos lembrar que a liberdade nos exige responsabilidade.
Infelizmente, num país com tão baixa instrução educacional, nós recebemos liberdades sem sermos educados para a responsabilidade. Nós não sabemos que antes de todo direito vem um dever, como dizia o filósofo do direito italiano, Norberto Bobbio, tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. Antes do direito existe o dever. Antes da liberdade existe a responsabilidade. E sendo o direito, em essência, o limite, e sendo a essência desse limite, e sendo o objetivo desse limite, o não acontecimento de prejuízo, de dano. Todo exercício de direito, mesmo que um direito legitimado, mesmo que um direito fundamental, mesmo que um direito colocado em cláusula pétrea da Constituição Federal, como são a liberdade de expressão e as liberdades religiosas, que são muitas, mesmo esses direitos fundamentais, mesmo essas liberdades garantidas pela Constituição, elas podem ser consideradas, elas podem se convolar em ato ilícito, caso o exercício dessas liberdades garantidas constitucionalmente seja realizado de maneira abusiva. E nós abusamos de um direito sempre que nós exercemos esse direito sem finalidade pessoal, econômica ou social, apenas com o intuito de prejudicar alguém. Então, todos os direitos que nos são concedidos, garantidos, até os fundamentais, todos eles, sem exceção, quando exercidos de maneira abusiva, quando exercidos de maneira que causem prejuízo, dano a qualquer um que seja, a uma sociedade ou a nós próprios, ou eu exercendo um direito legítimo que prejudica a mim mesmo, esse direito se transforma em ato ilícito. Então não existe liberdade ilimitada. Porque a liberdade que nós temos é o direito da liberdade. E se é o direito da liberdade, é a liberdade dentro do direito, dentro do limite. E o limite é não causar dano a ninguém. Então, não nos deixemos enganar por discursos toscos que agridem, que causam prejuízo, que geram violência e que ficam escondidos por detrás de direitos de liberdades. Todo direito pode se tornar ato ilícito quando executado de maneira abusiva. Muito obrigado. Mafê, não te vejo, não te ouço. Não tá me ouvindo? Agora eu te ouço, mas não te vejo. Não me vê? Mas eu te ouço. Tá valendo. Tá. Então tá bom. Vai ter uma pergunta que é do Felipe Pessoa. Eu vou ler aqui para você. As pessoas costumam confundir os conceitos de obrigatório e forçado no direito costumeiramente, pensando que essas palavras são sinônimas. Partindo da premissa de que obrigatório se refere a um dever passível de sanção administrativa e forçado se refere ao Estado utilizando de força para coagir o indivíduo, como o senhor vê o debate de vacinação obrigatória no contexto da pandemia do coronavírus?
Olha, a vacina no Brasil, ela é obrigatória para crianças. E é obrigatória para crianças porque os pais são forçados, ou quem tem a guarda da criança é forçado a vacinar a criança. As sanções são muito severas. Então eu tenho como vacinar a criança. Porque quem é responsável por elas não são só os pais. Os pais têm o poder familiar sobre a criança. O poder familiar não é exclusivo do pai, da mãe ou de quem tem a guarda ou as representa. É um poder compartilhado com o Estado. Portanto, na vacinação infantil, existe uma maneira de se penalizar quem tem a responsabilidade pelas crianças pela não vacinação. Então é fácil resolver. Quanto à vacinação de adultos, nós não temos legislação no Brasil que obrigue ou que force. Então, primeiro a gente precisava de uma legislação para dizer o que vai acontecer. Porque do jeito que a legislação está hoje, nós temos como válido o artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a tomar vacina se não houver uma lei que obrigue. Não há uma lei que obrigue. Então, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Não vai. Agora, se o Estado quiser fazer sanção administrativa, você não vai tirar passaporte, você não vai tirar carteira de motorista, você não vai poder prestar concurso público, aí ele faz penalidade administrativa. E a pessoa decide, eu vou conviver com essa penalidade administrativa e não vou tomar vacina, ou eu não consigo conviver com essa penalidade administrativa. Agora, forçar alguém, pegar uma condução debaixo de vara, como se diz no direito criminal, a polícia vai em casa, te pega para te vacinar, vem aquele policial sarado, 1,95 m, louro de olho azul, fala, baixa a calça que eu vou aplicar a vacina em você. Né? Isso infelizmente não existe. Não. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço o seu tempo, a sua palestra que foi maravilhosa e bem esclarecedora. Obrigado. Muito obrigado. Eu tentei falar pausadamente para fixar bem os conceitos. Espero que tenha fixado. Foi excelente. Muito obrigado a todos. Agora... Um beijo enorme e agora aproveitem todo o sucesso.